Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência muito incrível que foi quando eu utilizei a primeira vez probiótico nos meus atendimentos e eu queria então falar com vocês sobre como o probiótico mudou o direcionamento dos resultados da minha paciente. Então, bora lá? Bom, vamos começar do começo com essa história para vocês entenderem o que aconteceu, como o probiótico mudou muito os resultados que minha paciente queria. Foi um baita diferencial no meu atendimento e aquilo abriu a minha mente com relação aos probióticos, que já era algo que eu estudava. Eu nunca tive em mente começar a atender. Eu queria ser pesquisadora, eu achava que era o local onde eu iria conseguir ajudar mais as pessoas, fazendo pesquisa na bancada, ou até mesmo, como eu sempre trabalhei, atuando com humanos, atendendo humanos a nível de pesquisa, não a nível de consultório. Então, eu achava que assim eu ia ajudar mais e eu tinha conhecido recentemente os probióticos em uma das disciplinas ali na reta final da faculdade, há cerca de um ano mais ou menos, e decidi trabalhar com isso no meu mestrado, o que me fez conhecer a microbiota e ir muito além. Mas naquele momento eu ainda não conhecia a microbiota a fundo. Eu não sabia o poder da microbiota, como modulá-la, como ela poderia de fato mudar ali o destino do meu paciente. Mas eu aprendi uma lição importante nesse atendimento, de que o probiótico por si só poderia mudar o destino do meu paciente. E aí, em um dado momento, eu decidi começar a atender por dois motivos. A minha bolsa ia acabar no segundo ano do mestrado. 2, eu não queria ficar, vamos dizer, enferrujada, só estudando ali e focando em pesquisa. E se eu precisasse, quando terminasse todo ali os estudos, mestrado, doutorado, atuar, ficar perdida. Então eu queria aproveitar que eu estava recém-formada, tinha cerca ali de um ano de formada, e começar a pôr em prática o que eu aprendi para não quebrar tanta cabeça na hora se eu precisasse ali começar a atender para me sustentar, afinal eu era nutricionista. A primeira paciente que eu atendi era paciente de emagrecimento. Sempre atendi emagrecimento feminino, desde a pesquisa que eu já trabalhava e tinha contato com isso, até, começar a atender os pacientes ali de fato. Então, ela queria emagrecer e o objetivo principal do emagrecimento dela era para engravidar. Ela queria se tornar mãe, ela estava já com resistência à insulina, com dislipidemia, com algumas alterações em que a médica falou que poderia atrapalhar muito ela conseguir engravidar, ela conseguir engravidar, e que ela precisava mudar os hábitos de vida, porque a médica não queria ficar entrando com várias medicações, sabendo que o estilo de vida dela precisava mudar. Então ela me procurou, caiu de paraquedas no meu atendimento, e aí eu fui conhecer a história dela. Era aquela paciente bem desafiadora. Sabe aquela paciente que para toda proposta que a gente faz, ela tem uma desculpa, ela tem não consigo fazer, é muito difícil, não dá. E a gente tenta, e quando acha que ela vai engrenar, chega um fim de semana, um feriado, e ela põe os dois pés na jaca de uma vez. Ela era uma paciente assim, muito difícil de aderir às mudanças. Tudo ela tinha uma desculpa, tudo era muito difícil, tudo não dava para ela fazer, tudo era muito complicado. E eu sempre tentava, conversava, explicava e relembrava o porquê que ela me procurou. Ela não estava querendo emagrecer por uma questão estética, ela estava querendo emagrecer porque ela queria se tornar mãe. E eu explicava que esse era o objetivo principal dela e que se ela cuidasse da alimentação, ela iria oferecer um ambiente muito mais favorável para gerar um filho saudável. Todas essas questões pegando nesse lado emocional para ver se ela mudava, e ela tinha dificuldades em mudar. Até que chegou no momento em que eu vi que a dieta por si só não vai ser suficiente.
ela precisa de alguma forma ter resultados para estimular, né, que ela siga e continue fazendo a intervenção. E eu vou precisar de um empurrãozinho, algo que ajude. E como eu estava estudando muito sobre diabetes, dislipidemia, emagrecimento e a aplicação de probióticos auxiliando nesse sentido, eu decidi testar e arriscar a suplementação de probióticos para ver se eu conseguia ajudá-la. Meu foco principal não era nem o emagrecimento, era tentar corrigir essas alterações metabólicas que ela tinha de resistência à insulina, que poderia de alguma forma ajudar ela a emagrecer, já que a resistência à insulina atrapalha o emagrecimento, e o colesterol. Meu foco foi esse. A seleção dos probióticos que eu fiz foi direcionada para esse objetivo de melhorar a resistência à insulina e dislipidemia. O emagrecimento vai ser uma consequência dessa melhora metabólica e eu preciso que nesse meio do caminho ela faça pelo menos pequenas mudanças na alimentação para que a gente possa dizer que a alimentação foi ali o ponto principal, para que ela não se apegasse só ao suplemento e isso se tornasse ali um problema na intervenção dela, de ela se apegar ao suplemento e achar que o suplemento fosse resolver o problema dela e piorar ainda mais a alimentação dela. Ela até chegou a fazer algumas mudanças, mas ela precisava mais, porque ela era aquela paciente que fez mudanças pela metade, não o todo que eu propus, e ela seguia até quinta-feira. Sexta, sábado e domingo, ou seja, quase metade da semana, ela saía muito da rotina alimentar. Então era muito difícil da gente conseguir, com essa mudança na dieta, trazer resultados efetivos, porque metade do tempo ela seguia ali uma proposta pela metade, e na outra metade ela esculhambava geral e não fazia nada do que era proposto. Então era muito difícil essa competição de trazer resultados. Beleza, prescrevi o probiótico, expliquei o objetivo que eu ia prescrever para tentar ajudar, já que ela não estava conseguindo fazer dieta, mas que ela precisava se esforçar, porque se ela não mudasse ali alguns acordos que a gente ia fazer, ela não ia ter resultado e não ia adiantar nada. E ela ia pegar o dinheiro dela e jogar fora. Aquilo ali meio que motivou. Então ela comprou probiótico, ela ficou motivada por estar tomando uma cápsula mágica. Na época eu prescrevi até manufaturado, porque eu não me sentia segura para fazer um manipulado. E ali eu consegui dar esse start para ela começar a mudar a alimentação, a fazer pequenas mudanças, principalmente aos fins de semana, que era o grande desafio dela, que era sexta, sábado e domingo. Então, ela retornou um mês, ela ia fazer os exames de sangue que a médica tinha solicitado. Para minha surpresa, com um mês de tratamento de probiótico, o colesterol dela reduziu, sem uso de medicamento. Os parâmetros ali da glicemia, ela já estava usando medicação, mas melhoraram e ela conseguiu perder peso. Isso eu atribuo à associação das mudanças que ela fez na dieta e também dos probióticos, que deram esse empurrãozinho. E ali ela se motivou de ver o resultado, de ver que finalmente ela tinha perdido um peso mais significativo num período de um mês, coisa que ela não estava tendo algo tão significativo, então ela não se sentia motivada para mudar, apesar de ela não estar mudando de fato, não tá dando essa possibilidade, né, para a dieta. E também de ver que o suplemento que eu dei teve um resultado também. E isso motivou de ver que começou a funcionar. A partir dali, ela começou a seguir mais a dieta. Ela nunca foi aquela paciente que seguia 100%, que era disciplinada, que chegava fim de semana e abdicava. E eu sabia que ela não ia ser assim. Então eu fazia os acordos pra gente, né, ter ali alguns momentos dela comer
sem que exagerasse tanto, aos fins de semana que ela gostava, para ela sair da rotina de uma forma que não prejudicasse os resultados que ela ganhou e que a gente poderia conquistar. E assim foi feito. Ela continuou com probiótico por mais uns 2 meses, então ela fez um tratamento de 3 meses e ao final desse tempo ela conseguiu perder ali o peso quase todo que ela queria e alcançar o objetivo principal dela, que era engravidar. Tudo isso foi baseado em eu dei um recurso que deu um empurrãozinho para ajudar nos resultados que ela queria. Ela se motivou porque ela precisava dessa motivação de ver o resultado acontecendo e começou a, de fato, seguir a dieta que eu propus. Então foi uma muleta necessária que ajudou, sem sombras de dúvida, a trazer os resultados, né? Com certeza o probiótico também ajudou a melhorar essa questão metabólica dela, contribuindo ali com todo esse funcionamento, o que fez com que ela tivesse esse start para mudar hábitos de vida, para poder atingir o objetivo e chegar no que ela desejava. Talvez se eu não tivesse tido esse insight de testar e usar o probiótico, ela iria acabar desistindo no meio do caminho, ou trocando de profissional, como muitos pacientes fazem, né? Vão pulando de profissional em profissional porque nenhum funciona e às vezes não é o problema do profissional, é o problema do paciente que não segue o que é proposto. E aí é o que eu falo, daqui para cá é o nosso papel, de cá para lá é do paciente. Se ele não faz a parte dele, ele não tem resultado. Se ele pega o plano alimentar dele, coloca na geladeira e deixa lá para a geladeira seguir, ele não tem resultado. Ele precisa agir. E às vezes a gente precisa entrar com recursos que vão dar aquele estímulo para o paciente seguir. E o probiótico foi o estímulo que ela precisava para auxiliar nesses resultados e aí ela de fato fazer as mudanças importantes para atingir o objetivo dela. Então eu falo que esse foi um case de sucesso, onde eu apliquei o probiótico e essa paciente mudou a sua mentalidade e começou então a fazer as mudanças importantes para atingir seu objetivo. O probiótico foi um verdadeiro coadjuvante que ajudou essa paciente a atingir o objetivo dela e eu fiquei muito feliz pelo resultado dela, por ela ter atingido o que ela desejava. E para dar um spoiler dessa história, né? Ela conseguiu ter seu bebê nos braços e até o momento em que eu consegui acompanhá-la, que foi durante toda a gestação, e um tempo depois no pós-parto, né, ela conseguiu manter o peso perdido, o que é um desafio maior até do que a perda de peso em si, que é manter o que se foi perdido, principalmente quando a gente fala no processo de gestação, onde a mulher não pode perder peso, ela tem que inclusive ganhar peso para poder gerar todo o aporte ali, para gerar essa vida, né? Então, ela conseguiu ganhar o peso dentro do programado durante a gestação, onde ela ficou um pouco mais disciplinada, mas ela nunca foi 100% disciplinada. E após o nascimento do filho dela, ela conseguiu emagrecer e manter o peso, ficando ali de uma pessoa que me procurou com obesidade grau 2, com sobrepeso muito próximo da eutrofia. Então, ela teve sucesso no objetivo dela principal e no objetivo secundário, que era perder peso. Bom, Nutri, eu quis compartilhar essa história com você para mostrar que probióticos podem sim auxiliar no tratamento dos pacientes, não necessariamente em modulação intestinal, mas em manejo de condições, de sinais, sintomas dos pacientes. E aqui eu já vou fazer um convite especial para você. Aqui abaixo eu vou deixar o link do meu curso Prescrição Prática de Probióticos, um curso completo onde a gente conversa sobre como fazer a prescrição de probiótico direcionada para ter esses e outros resultados interessantes com seus pacientes que te procuram, não só em emagrecimento, não só em melhora de controle glicêmico, mas em outras situações também em que o probiótico pode ajudar
e muito. Então, clica aqui para você conhecer esse curso e fazer parte desse time que sabe fazer prescrição de forma consciente, sem ficar dependendo apenas dos produtos manufaturados, mas também abrir esse leque de possibilidades para prescrever os manipulados. Então, você vai conseguir prescrever de forma personalizada, segura, para ajudar o seu paciente a chegar no objetivo final dele, como essa paciente que eu acabei de comentar aqui com vocês. Então, eu te espero nessa turma incrível. Vem comigo!